Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai discutir em mais detalhes a interpretação geométrica de derivadas direcionais, e novamente retomando o que é uma derivada parcial em relação a x geometricamente. A ideia é que a gente está mantendo a coordenada y fixa. Então, na figura, nesse ponto, que na figura é A, B e F de AB, a gente está mantendo a coordenada y fixa, y igual a B, e aqui a gente estaria livre para caminhar na direção do eixo x. Então, partindo do ponto em questão do gráfico, se a gente der um passo na direção do eixo x positivo, a gente vai ter uma certa inclinação do gráfico, como se fosse uma montanha, né? O primeiro passo que a gente dá, a figura sugere que seria um passo que desce na montanha, né? A nossa altitude ali cairia. E isso é traduzido pelo coeficiente angular, pela inclinação dessa reta tangente ao gráfico nessa direção. Então, aqui a gente pode traçar uma reta tangente em diferentes direções. A reta tangente na direção do eixo x, levando em conta o sentido positivo de x, ela é decrescente nesse caso, nessa figura. E o coeficiente angular dessa reta tangente nessa direção é a derivada parcial em relação a x. E aqui a gente tem nessa animação o que a gente acabou de ver. Então vejam, a gente tem que perceber onde estão os eixos nessas figuras, porque às vezes elas estão um pouquinho rotacionadas. Então aquele esquema de x e y, naquelas direções que a gente está acostumado, nem sempre é o que a gente observa nessas animações. Então aqui está o eixo y. O que a gente está fazendo nessa figura? A gente tem um certo valor de y aqui, por exemplo, y igual a zero, que ele está fixo. E a gente está caminhando nessa direção em azul, e essa direção em azul é a direção do eixo x. Então é o mesmo raciocínio da figura que a gente viu lá no quadro. Então o que a gente está fazendo? Partindo de um determinado ponto, a gente está caminhando na direção do eixo x. E a derivada parcial em relação a x, ela vai fornecer a inclinação da reta tangente em cada ponto desse, que é a mesma coisa que dizer que a derivada parcial em relação a x representa a velocidade com que a variável z cresce ou decresce, certo? Só é importante destacar aqui que cada ponto tem um valor para essa derivada parcial. Em cada ponto você tem uma velocidade, descrevendo esse decrescimento da variável z, e em cada ponto você tem uma inclinação para a reta tangente. Não é um valor só para todo esse caminho, né? Essa velocidade, vocês podem ver aqui, essa velocidade ela vai aumentando, né? A velocidade de decrescimento vai aumentando. Então você tem uma derivada parcial em relação a x que assume valores diferentes. E o que é a derivada direcional? A gente tem uma definição que é muito parecida com essa que a gente viu, foi no primeiro vídeo de derivadas direcionais, só que aqui a gente está caminhando na direção de um certo vetor u. Então vejam, aqui a gente tem um plano com uma direção que não é nem a do eixo x nem do eixo y. Isso fornece uma certa curva para a gente lá no gráfico, e a gente tem uma reta tangente ao gráfico nessa direção. A inclinação do gráfico nessa direção, ou seja, a inclinação da reta tangente a essa curva que a gente obtém nessa direção, esse coeficiente angular é a derivada direcional da função nesse ponto. E aqui a gente tem uma animação muito parecida com a anterior. Aqui a gente parte de um certo ponto do domínio, que tem um ponto correspondente no gráfico, mas agora o deslocamento se dá numa direção que não é a do eixo x, nem a do eixo y. Não é necessariamente nenhuma dessas direções. E partindo desse ponto, a gente vai avaliar qual a inclinação do gráfico em cada ponto desse. E a inclinação do gráfico em um desses pontos representa a velocidade com que z cresce ou decresce naquele ponto. E mais uma vez, né, a gente vai destacar que cada ponto nesse deslocamento tem possivelmente um valor diferente para a derivada direcional. Mas é essa a interpretação geométrica da derivada direcional, a inclinação da reta tangente que você obtém em uma direção qualquer, fixada por aquele vetor.